Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nesta aula você irá desenvolver um modelo de um documento no Word, que é um programa para trabalhar com textos, conforme nós já vimos nas aulas. E neste modelo a ideia é que vocês sigam algumas regrinhas que são definidas por uma organização, por um órgão chamado ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a ideia é que este modelinho sirva como base para que vocês possam fazer os demais trabalhos ao longo do curso em qualquer disciplina. Aqui com o Word aberto, vocês vão clicar em Documento em branco para que uma nova página em branca seja disponibilizada para vocês. A princípio, o que vamos fazer aqui é definir uma capa para o nosso trabalho, afinal, todo trabalho vai ter uma capa. E uma capa tem alguns elementos que vocês já sabem, como por exemplo o nome dos integrantes do grupo de um trabalho. A capa, conforme foi definida pela ABNT e conforme a ETEC segue também nos seus trabalhos de conclusão de curso, vocês irão, a princípio, começar digitando o nome da instituição de ensino. No caso, a ETEC pertence ao Centro Paula Souza, então é isso que nós vamos digitar aqui agora. Depois de digitar Centro Paula Souza, podemos pular uma linha e agora devemos colocar o nome da nossa ETEC. Então vamos escrever aqui. Na linha de baixo você deve colocar o nome do seu curso. No caso, vou colocar aqui Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Feito isso, vou pular aqui duas linhas, vou separar um pouquinho as coisas aqui. Logo em seguida, devo colocar aqui o nome dos membros do trabalho. Então aqui, por exemplo, vou colocar dois nomes, tá? Vou colocar o meu nome. Na linha de baixo, vou colocar um outro nome aqui. Vou pular duas linhas de novo, fazer uma separação aqui lógica. E agora, como a nossa ETEC pertence a Novo Horizonte, eu vou colocar aqui a cidade Novo Horizonte. Na linha de baixo, você vai colocar o ano que esse documento está sendo escrito, no caso, 2020. O nome da instituição, Centro Paula Souza, e o nome da nossa escola, da nossa ETEC, eles devem estar em letras maiúsculas. Para a gente poder corrigir isso, você vai vir aqui em cima, vai ter um botãozinho, ó, que ele tem um azão e um azinho, ele se chama maiúsculas e minúsculas. Clica nele, depois clica aqui, ó, maiúsculas. Pronto. Todas as letras agora ficaram automaticamente maiúsculas, sem que você tivesse o trabalho de apagar e escrever novamente tudo isso aqui. O nome do curso que você está fazendo, ele deve permanecer neste mesmo formato. O nome dos alunos deve estar em ordem alfabética. No caso, se você tem aqui vários nomes, você pode clicar aqui nesse botãozinho, ó, que tem um A e um Z, um A azul e um Z roxo, e tem uma setinha para baixo. Esse botãozinho se chama classificar. Então, ao clicar aqui, vai aparecer essa telinha. Nós vamos classificar por parágrafo, que são textos, em ordem crescente, né, em ordem alfabética. Clique em OK e agora automaticamente os nomes vão ficar em ordem alfabética. Depois dos nomes dos membros do trabalho, eu tenho que colocar o título do meu trabalho. Tá, então vou pular mais duas linhas aqui e vou escrever aqui, no caso, ferramentas para aumentar a produtividade no escritório. O título do trabalho deve estar em letras maiúsculas, então vou selecionar todo o texto aqui, vou vir aqui em cima, no azinho, maiúsculas. O nome da cidade deve permanecer do jeito que está, e o ano também, não vou mudar mais nada. Agora, turma, a ABNT também tem uma outra regrinha, que diz que devemos definir algumas margens para esses textos, né? A margem, no caso, vai ser o espaçamento aqui ao redor do texto. Para definirmos as margens de acordo com as regras da ABNT, nós vamos vir aqui em cima na abinha Layout, depois vamos em Margens, você clica aqui na setinha de margens, e a gente vai definir uma margem personalizada, margens personalizadas. Nós devemos definir aqui uma margem superior e uma margem esquerda de 3 centímetros, então você vai escrever aqui, 3 e 3. A margem inferior de baixo e direita deve ser de 2 centímetros, então vai ficar assim.
3322. Feito isso, clicou OK. Foi um pouquinho mais para baixo aqui. Outra coisa que vou modificar aqui agora é que eu vou selecionar todo esse meu texto. Vou voltar aqui na aba página inicial. Esse texto, ele deve estar com a letra, a fonte, ou em Arial ou em Times New Roman. Eu particularmente costumo utilizar o Arial, então você clica aqui, você pode procurar onde está escrito Arial, ou você pode digitar aqui também o nome da sua fonte, Arial, e vai dar certo do mesmo jeito. Então a letra vai mudar, a letra ficou diferente já. O tamanho do texto da capa deve ser 14, então a letrinha tem que ser um pouco maior, então você vai colocar 14. Tudo que está escrito aqui também deve estar em negrito, então você clica nesse botãozinho aqui no N, que ele vai deixar a letra em negrito, mais fortinho um pouco. O texto da capa também deve estar centralizado, então você vai clicar neste botãozinho aqui do meio, escrito centralizar. E além disso, deve haver um espaçamento entre as linhas um pouco diferente do que está aqui. Então a gente vai vir aqui em cima nesse botãozinho que ele se chama espaçamento de linha e parágrafo, espaçamento entre linhas. E o espaçamento entre linhas aqui deve ser de 1,5. Então coloca 1,5. Agora, turma, o que você vai fazer? Eu aconselho vocês a diminuir um pouco o zoom aqui da página, ó, clicando no botãozinho de menos que eu tenho aqui, para a gente poder ver a página inteira. E agora o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar cada pedacinho que a gente dividiu, né? Você deve ter reparado aí que antes e depois do nome dos membros do grupo a gente pulou algumas linhas e depois do título do trabalho também. Então você vai pegar e vai distribuir um pouco o espaço. Então vou vir aqui, por exemplo, depois do técnico em desenvolvimento de sistemas, vou pular, por exemplo, 3 linhas. Depois do Lucas também, 3 linhas. E depois do ferramentas para aumentar a produtividade no escritório, também algumas linhas. Vou tirar o zoom aqui de novo e tenho que distribuir agora para que o Novo Horizonte fique lá embaixo. Então pulei algumas linhas em cima, vou pulando mais linhas. Chegou um momento agora que eu pulei uma linha ali em cima e o 2020 foi para a linha de baixo. Isso significa o quê? Que o texto não cabe mais aqui. Então essa linha que eu pulei eu vou apagar. Então agora o texto subiu e ficou no lugar correto. Muito bem. Temos aqui agora a nossa capa feita seguindo as regras da ABNT.